Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortalezas Express. Muito mais sabor em menos tempo. Olá, muito bom dia. A gente começa a edição desta quinta-feira com imagens do tempo no Coroado 3, na Zona Leste. Tempo nublado e a temperatura mínima hoje é de 23 graus aqui na capital. Hoje você acompanha aqui as notícias do trânsito em Manaus. Com a volta às aulas, os congestionamentos ficam mais frequentes em várias vias da cidade. Ainda sobre o trânsito, o flagrante de manobras arriscadas de condutores imprudentes. Um alerta aos pais que têm filhos pequenos. Saiba quais são os riscos que o sobrepeso na mochila pode ocasionar. O que nós devemos evitar é o excesso de peso. Porque tem crianças, às vezes, com 10 anos de idade, carregando uma mochila de 20 quilos nas costas. No São Raimundo, o apelo de moradores que sofrem com as constantes alagações. Ninguém dorme, se for de madrugada ninguém dorme. A gente fica acordado, um chamando o outro, o carro do menino quase vai... Pegou água, não pegou o carro. Pegou o carro dele aqui, o táxi dele. Além dos problemas com a infraestrutura, outra preocupação nesta época do ano é com o vírus H1N1 da influenza. Esse período de chuva para nós é exatamente o período em que há a maior probabilidade de transmissão. Boi Caprichoso assina contrato com a Rede Amazônica, Amazonsat e participação na Rede Globo. Tem ainda carnaval com a preparação das escolas de samba do segundo grupo. Tudo isso e muito mais agora no Amazônia TV. Com o fim das férias escolares, os congestionamentos nas ruas de Manaus ficaram ainda mais frequentes. Nossos repórteres acompanharam essas situações e mostram pra gente. Quem utiliza as principais ruas e avenidas de Manaus já percebeu que, com o início do ano letivo nas escolas, o trânsito voltou a ficar complicado em boa parte da cidade. E é a região Centro-Sul uma das mais afetadas. Na Avenida André Araújo, por exemplo, o trânsito fica lento em diversos trechos, como este que fica próximo a Cefaz. Na Avenida Mário Ipiranga, antiga Recife, o fluxo de veículos fica intenso, principalmente no período da manhã. E um dos pontos de retenção fica próximo à Rua Salvador. Já na Avenida Djalma Batista, a movimentação é grande nos dois sentidos, mas é no sentido bairro-centro que os motoristas mais sofrem com os congestionamentos. Quando ocorre a parada em fila dupla ou estacionamento em fila dupla, causa retenção. E na área Centro-Sul, aqui, principalmente na Djalma Batista, por se tratar de uma área comercial e de área de bancos, no horário de pico a fluidez fica prejudicada devido aos condutores mal educados. Nas principais escolas, o Manaus Trans se programa para colocar agentes fixos nos horários de entrada e saída dos alunos para amenizar o problema. A princípio, nós temos uma equipe de educação totalmente capacitada para trabalhar nas escolas. Na realidade, é repassado aos pais que evitem parar em fila dupla, se posicionar, estacionar em local proibido, largar seus filhos no meio da rua, que muitas das vezes acontece, corre risco de acidente. E o Manaus Trans orienta os motoristas que desejam escapar dos congestionamentos e engarrafamentos que saiam mais cedo de casa, ou então que busquem rotas alternativas, que podem acabar sendo mais vantajosas. A gente pode procurar sair um pouco mais cedo, 15 minutos, 20 minutos antes de casa, justamente para diminuir a quantidade de veículos na via. E essas rotas de fuga também a gente deve levar em consideração. Você acha que você está indo por um caminho mais longo e está consumindo mais combustível, mas na realidade não funciona assim, né? O veículo vai por um lugar mais longe, mas ele vai fluir melhor, não vai ficar parado, né? Então ainda existe a economia de combustível nesse caso. E agora pela manhã o trânsito ficou lento na Avenida Efigênio Salles. Um acidente envolvendo uma caçamba causou muitos transtornos. O trânsito ficou lento nos dois sentidos da via. Por volta de 9 horas da manhã, Eulino Belisário jogou a caçamba em direção ao canteiro central para evitar atingir um policial que estava em uma moto. Foi o reflexo dele na hora, ou eu fazia isso ou eu matava ele. Não era que eu vinha em alta velocidade, não era que faltou freio, entendeu? Nada disso, não perdi o controle, eu não perdi o controle do caminhão. Por conta da manobra, uma árvore e este carro foram atingidos. O motorista confirma que Eulino não tinha outra opção. O caminhão devia vir mais ou menos uma média de 30 a 40 por hora. Nisso, um soldado da PM, fardado, ultrapassou ele pela esquerda, entre ele e o meio-fio, e logo em seguida tinha faixa de pedestre.
e tinha um pedestre que já estava no meio da faixa, já terminando de atravessar. Ele parou em cima da faixa e o caminhão, como vinha logo atrás dele, a uns 5 metros mais ou menos, quando viu isso, jogou para cima do canteiro e atravessou a pista para o lado de onde eu vinha. Eu só tive tempo de desviar e me proteger no caso, mas os galhos já me atingiram o carro. No caso dele, realmente o dono do caminhão, ele não teria uma outra alternativa, um motoqueiro que realmente... Ou ele faz esse trabalho de jogar para cima do canteiro, ou ele mataria o PRM. Bombeiros e agentes de trânsito estiveram no local para liberar a via. E por falar em acidentes, você vai acompanhar agora flagrantes de imprudência de motoristas que transformam alguns pontos das vias em retornos proibidos. Neste trecho da Avenida Grande Circular, na zona leste da cidade, flagramos vários motoristas imprudentes. Eles fazem o retorno neste local, mas ele é proibido. Mais adiante encontramos este retorno duplo, no sentido bairro-centro e centro-bairro. A espera pela manobra cria uma fila de carros. Atrapalha bastante. Se fosse com semáforo, seria bem melhor. Os motoristas correm também riscos de acidentes. Adilson já viu vários. Quase todo dia tem acidente aqui nesse retorno. No Boulevard Álvaro Maia, zona centro-sul, encontramos esta fila de carros também por conta deste retorno. Já na Avenida Duque de Caxias, zona sul, este quebra-mola está impedindo o fluxo de veículos, gerando engarrafamento no local. Atrapalha. E agora quebrado? Quebrado ainda, o amortecedor ainda fica mais ruim. Início do ano letivo e atenção aos pais. E eles devem ficar atentos mesmo, principalmente ao peso que as crianças estão levando nas mochilas. Os especialistas dizem que, no máximo, cada criança só pode levar até 10% do valor do peso do corpo. Começa o ano letivo, criançada empolgada com os livros e cadernos novos. E vamos para a aula. Na escola é assim, todo dia tem aula de português, matemática, história, geografia e cada disciplina tem o seu livro. Cada livrão desse tamanho. Aí você coloca tudo numa mochila e coloca nas costas das crianças 7, 8 quilos, uma criança que pesa 30 quilos, ou seja, um futuro aí com a coluna problemática. E se para um adulto dor nas costas já é uma dor de cabeça, imagina para uma criança. O peso máximo ideal, segundo os especialistas, é de 10% do valor do peso da criança. Funciona assim. Se seu filho pesa 30 quilos, o máximo de peso que ele pode carregar, sem afetar nenhuma estrutura óssea, é de 3 quilos. Tá longe de ser a realidade, hein? Ano passado, João Pedro começou a reclamar de dores nas costas para a mãe, Jaqueline. Também, olha a quantidade de livros que ele precisa levar todo dia para a escola. A mãe dele, então, teve uma ideia. A gente prefere que realmente ele continue com a mochila de rodinha. A preocupação tem que vir desde cedo. Exatamente, mas não só o problema de ser de rodinha, a gente tem que prestar atenção nas rodinhas, se ela desliza bem, a altura também da alça, da mochila também faz diferença, porque se ela for muito baixa, ele vai ficar meio torto, para puxar a mochila, e isso faz também diferença. Daqui a pouco ele está com dor nos quadris, em alguma parte do corpo, e você não vai fazer relação com a mochila, mas na verdade pode ser isso, pelo peso. Ele prefere o outro tipo de mochila, mas entendeu que o melhor para a saúde é a de rodinhas. Então, por enquanto, você vai ter que usar a de rodinha mesmo. Tá feliz assim? Mesmo assim, o estudante precisa ficar atento. A mochila de rodinhas precisa estar ajustada corretamente para não forçar a coluna. Um dos principais problemas da coluna é a escoliose, que começa na infância, de 1 a 5 anos de idade. A criança tem um estudo científico que a criança pega pelo menos até 800 quedas de 1 a 5 anos de idade. Quando está aprendendo a andar, brincando, pulando. Então, a criança faz muitas estripulias, E isso pode ocorrer um deslocamento de bacia. E esse deslocamento de bacia faz com que a coluna entorte para buscar a compensação da pisada, porque a perna fica menor do que a outra. Entendeu? Aí a escoliose começa, a escoliose, cifose, lordose, mas principalmente a escoliose, Porque como o peso fica mais em cima de uma perna, a coluna, para buscar a compensação, ela entorta, ela forma um S, entendeu? Ela forma um S, às vezes forma um S, o contrário, vai para um lado, depois volta para o outro. Então isso é a escoliose, E a cifose
é quando a coluna entorta, a pessoa começa a ficar corcunda, né? A coluna entorta para cima, né? E a lordose é quando a coluna entorta para o lado. E às vezes a pessoa carrega o peso muito de um lado, aí uma das vértebras pode sair do alinhamento normal, uma subluxação, né? Ela tomba ou roda e ela trava, e a pessoa fica de lado, fica andando meio de lado, né? Como um carro assim fora do seu alinhamento normal, né? Agora um giro de polícia. Lucas Silva Raad, de 26 anos, foi encontrado morto esta manhã em um motel na Avenida Altaz Mirim, na zona leste de Manaus. O caso é investigado pelo 27º Distrito Policial. De acordo com o delegado titular, Rodrigo Bona, o laudo preliminar da polícia constatou que Lucas tinha consumido cocaína e bebidas alcoólicas e que tinha morrido, provavelmente, devido à overdose. O laudo definitivo só deve ficar pronto dentro de alguns dias. Ainda segundo informações da polícia, Lucas havia entrado sozinho no motel por volta da meia-noite. Não foi encontrada nenhuma lesão no corpo dele. No próximo bloco, a Amazônia TV vai mostrar o alerta das autoridades de saúde com relação ao vírus H1N1 e a situação de moradores no São Raimundo que reclamam das constantes alagações. Ninguém dorme, se for de madrugada ninguém dorme. A gente fica acordado, um chamando o outro, o carro do menino quase vai... Pegou água, não pegou o carro. Pegou o carro dele aqui, o táxi dele. Agora 11 horas e 13 minutos, a gente volta em instantes. Estamos de volta para mostrar um local onde ninguém se entende. Assim é a Avenida da Penetração, no bairro Mutirão, na zona leste da cidade. Essa avenida é conhecida por ser uma área comercial bem diversificada e de grande movimento. Diariamente, confusão no trânsito e nas calçadas. Problemas que chamam a atenção de quem passa por lá. Uma verdadeira confusão. Essa é a Avenida Penetração, no bairro Mutirão. Por aqui, as lojas dividem espaço com os vendedores ambulantes que comercializam de tudo um pouco. E o resultado é que acaba faltando espaço para os pedestres nas calçadas, tomadas pelos camelôs e pelas mercadorias que são expostas. O trânsito é outro problema, diariamente congestionado porque as ruas também são tomadas pelos vendedores. Quem faz compras no local reclama da situação. Tem que andar no meio dos carros, desviando, arriscando se bater. E os ambulantes, ele também não tem onde colocar, tem que fazer uma feira para o pessoal trabalhar. Todo mundo quer trabalhar, precisa trabalhar. Se não trabalhar, vai roubar, a polícia vai prender. Olha, é meio complicado essa questão de transitar aqui nessas ruas principais aqui do Mutirão, né? Porque daí tem os ambulantes aí ocupando as calçadas, né? Outra questão que incomoda quem frequenta o lugar é a comercialização de frutas, legumes, alimentos, carne e peixe de forma precária e sem quase nenhuma higiene. Não há uso de luvas e muito menos refrigeração. Essas bancas que vendem comida aí, eu acho assim que deveria ter uma fiscalização mais rígida com relação a isso, né? Agora eu acho assim, se tem, é porque tem público para isso, né? As pessoas comem esse tipo de alimento, né? Assim, é complicado, né? Eu não acho certo isso jamais. Eu acho que a Devisa, o órgão que fiscaliza isso aí, deveria ser mais rígido com relação a isso, né? Esses iogurtes que vende aí, não sabe a procedência, entendeu? Põe em risco a saúde da população, né? De quem compra. A Prefeitura proíbe equipamentos de som em feiras e mercados de Manaus. A decisão da Secretaria veio após o elevado número de reclamações de permissionários e clientes. Segundo o secretário da Sempab, Jefferson Praia, o trabalho de orientação dos funcionários vai começar no decorrer desta semana. Agora vamos falar de saúde. O período de chuva é propício para a propagação da influenza A, ou mais conhecida como H1N1. A Fundação de Vigilância em Saúde divulga os postos para atendimento a pacientes com o vírus aqui em Manaus. A influenza é uma infecção viral que afeta principalmente o nariz, garganta, brônquios e ocasionalmente os pulmões. A infecção dura aproximadamente uma semana, sendo reconhecida por apresentar febre alta de início repentino, acompanhada por dores musculares, dor de cabeça, mal-estar intenso, tosse seca e coriza. O vírus influenza é transmitido facilmente de uma pessoa infectada para outra, por meio de tosse, espirro, durante a fala
ou em contato das mãos com superfícies contaminadas. De acordo com o diretor da Fundação de Vigilância em Saúde, em 2012 foram registrados 55 casos da doença, 8 considerados graves e 2 mortes foram registradas. Esse período de chuvas para nós é exatamente o período em que há a maior probabilidade de transmissão. Nesse período, nós intensificamos essa questão do monitoramento, ou seja, chamamos a atenção de todas as unidades de saúde, todos os serviços, no sentido de ficar alerta para essa questão das infecções respiratórias, principalmente infecções respiratórias graves, né, tanto na capital como no interior do estado. Né? E também já nos preparamos para a questão da próxima campanha de vacinação, né? Cuja a vacina contra a gripe também está inserido o vírus da H1N1. Cuidador de idoso. Esse profissional está cada vez mais solicitado no mercado de trabalho. E quem tiver interessado em fazer um curso de cuidador de idoso, fique atento às informações que a gente vai obter agora com Rubens Medeiros. Bom dia, Rubens. Bom dia, Lili, bom dia para todo mundo. Olha, quem está ingressando nessa área, quem tem vocação, aptidão, paciência com os idosos, porque isso é uma questão de dom, com certeza não pode perder essa oportunidade. Até o dia 27 de fevereiro, a Fundação Dr. Thomas abre 150 vagas para esse curso técnico de cuidador de idosos. Existem pré-requisitos? Existem, tem que ser maior de idade, ter um ensino médio completo e ter alguma experiência, mesmo que seja informal, no cuidado com os idosos. Então, lá você vai ter 180 horas, daí 4 meses de curso com aulas teóricas e práticas, como cuidar de idosos, questão de higiene, prevenção de acidentes e quedas. Então, se você se identifica, corra lá, leve a sua documentação, lembrando que você tem que ser maior de idade, ter alguma experiência, e das 8 da manhã às 5 da tarde pode ir na recepção da Fundação Dr. Thomas, que você vai ser muito bem recebido. Lili, profissionais que enveredam por essa área estão tirando aí por cima R$1.000 por mês, um bom salário, né? É mesmo, Rubens. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Moradores no São Raimundo reclamam das constantes alagações na rua. Segundo eles, os problemas aumentaram depois do início de obra do Prosamin. Na Rua das Cacimbas, no São Raimundo, toda vez que chove é sempre motivo de preocupação para os moradores. Todo mundo já fica aflito aqui, desesperado. Ninguém dorme, se for de madrugada ninguém dorme. A gente fica acordado, um chamando o outro, o carro do menino quase vai... Pegou água, não pegou o carro. Pegou o carro dele aqui, o táxi dele. E pouca água, por quê? Porque subiu muito. Esta outra moradora também está apreensiva com o que pode ocorrer e já pensa em se mudar. Nós estamos procurando uma casa para alugar um quarto para a gente sair daqui. Segundo os moradores, o problema persiste há muito tempo, mas piora no período de chuva. Essa aqui é uma das marcas de até onde a água alcançou. Além da alagação, a comunidade sofre com o acúmulo de lixo. Essa senhora afirma que o lixo é jogado pelos próprios moradores. Que eles estão plantando o próprio veneno para eles mesmos. Porque se hoje você planta um saco de lixo aqui, amanhã você vai colher o resultado dele. A assessoria do Prosamin informou que está executando hoje pela manhã, na Rua das Cacimbas, bairro São Raimundo, o processo de limpeza de entulhos e de demolições de casas que foram marcadas dentro da terceira etapa de obras do programa. Na bacia do São Raimundo está previsto um total de 3.591 demolições de casas. Agora é hora de saber como deve ficar o tempo aqui na capital nas próximas horas. Confira no mapa a previsão do CIPAM. A zona de convergência de umidade continua ativa sobre a região amazônica, deixando o céu nublado com chuva em todos os estados, principalmente em Roraima. À tarde são esperadas chuvas em formas de pancadas, acompanhadas de trovoadas no Amazonas, Pará e em Rondônia. A temperatura mínima em Manaus, Porto Velho e Rio Branco fica em 23 graus. Já em Boa Vista e em Macapá, a temperatura máxima chega aos 31 graus. Não perca a seguir o resultado de uma operação das polícias civil e militar em Itacoatiara que resultou na apreensão de entorpecentes. No esporte, você vai conhecer a história de um atleta que construiu na casa onde mora um local para treinar escalada. Agora 11 horas e 24 minutos, a gente volta depois do intervalo.
Nós recebemos a ligação de uma telespectadora que denuncia um problema que, segundo ela, já dura vários anos no bairro Monte Pascoal, mais precisamente na rua Santo Afonso. De acordo com ela, há sérios problemas de infraestrutura no local e a coisa piora épocas de chuva. O repórter José de Oliveira foi ao bairro e mostra pra gente. Há 13 anos, os moradores aqui da rua Santo Afonso, do bairro Monte Pascoal, estão convivendo com um problema, que é uma vala que abriu no meio da rua. Vamos conversar com a dona Nádia Vanessa, que é moradora aqui. E aí, vocês estão reivindicando para que melhore aqui a situação de vocês, né? Olha, a situação aqui está precária, né? Porque entra governante, sai governante, entra prefeito, sai prefeito. E aí, a gente vai... reivindica o nosso direito, né, que é de ter uma rua que a gente possa passar, né, nossos filhos também. E o que acontece? Todo ano vem, ajeita, o prefeito vem, dá uma ajeitadinha aqui, fica bonitinho. Passa 6 meses, aí fica essa situação que vocês estão vendo aqui. Um dia de chuva é perigoso. Dia de chuva alaga as casas da minha casa para cá, que são 6 ou 7 casas mais ou menos, alaga tudo desse lado aqui. Do lado direito aqui. E aí isso aqui prejudica ainda mais, porque toda a água que desce da parte alta do bairro vem para cá, essa aqui é a parte baixa. Então alaga, fica um rio só, para você passar aqui só se for de canoa. Então a situação de vocês é essa que se agrava quando chove, né? Com certeza, a nossa maior dificuldade aqui é quando chamam uma ambulância, um táxi. É esse bueiro que vocês estão vendo aqui, ó. A minha mãe faleceu, está com 3 meses. Chamamos um táxi uma vez para acudir ela, que ela estava sofrendo, e infelizmente o táxi teve que dar a volta porque não dava para passar por aqui. Então é uma dificuldade muito grande para a gente que mora aqui na rua Santo Afonso. Atenção, comunidade, para a resposta. A divisão distrital do bairro Novo Israel, responsável pela área, vai enviar uma equipe para verificar a situação da rua Santo Afonso. Eles informaram ainda que esta via já foi atendida pela ação emergencial da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, com serviço de limpeza e meio-fio e sarjeta. Vamos agora ao interior do estado conferir o resultado da operação das polícias civil e militar em Itacoatiara. Segundo a polícia, toda essa droga seria vendida durante o carnaval em Itacoatiara. Os 20 quilos de maconha já estavam prontos para serem comercializados. Esta é a segunda maior apreensão de maconha feita este ano em Itacoatiara. Uma pessoa foi presa com entorpecente. Antônio Passos dos Reis, de 43 anos, foi preso em 2004 por tráfico de drogas. Ele estava foragido da unidade prisional de Maués. Ele foi preso em uma comunidade próxima à cidade de Itacoatiara. A polícia diz que vai continuar combatendo a venda de entorpecente durante o carnaval. Esse é o objetivo, evitar a droga no carnaval. A gente sabe que 100% não dá para fazer, mas nós lutamos para evitar o máximo que nós podemos. E agora as notícias do esporte com Eduardo Monteiro de Paula. Dudu está com a tosse, Dudu. Lili, o negócio pegou na hora, né? Foi bem na hora. Mas a gente quer saber... Todo mundo sabe que a gente é normal, tosse também. Graças a Deus. E a gente quer saber, Dudu, sobre os clubes do Amazonas que estão se preparando para o Campeonato Amazonense. Quando é que eles começam, Dudu? Li, o campeonato começa daqui a uma semana. Aliás, de amanhã a uma semana. Entretanto, para alguns jogadores, começa antes, porque no Carnaval vão ser 2 escolas de samba representando os clubes. Uma vem pelo Senhor do Rio Negro, outra vem pelo Senhor do Nacional. Muitos jogadores e ex-jogadores que participaram desses eventos, eles vão estar presentes no samba. Como, por exemplo, como vai haver um jogo de confraternização de centenário de Rio Negro e Nacional, uma semana após o Carnaval, uma semana antes, muitos desses são 20 jogadores ao total que vêm de fora para fazer esse jogo aqui, que vão participar do desfile. Nomes muito conhecidos do nosso futebol: Luiz Florencio, Antenor, Reis, todos esses jogadores que fizeram a história do nosso futebol, a grande maioria vai estar presente no samba uma semana antes do jogo oficial. Então, já começa no carnaval o futebol. Em ritmo de carnaval, o nosso futebol. É isso, não, é isso mesmo. O futebol começa em ritmo de carnaval. E, Dudu, vamos falar de uma história curiosa de um atleta? Que coisa espetacular, né? Você preparar numa área interna coberta um dos esportes mais interessantes, de esforço e, acima de tudo, muita habilidade, que é a escalada. Então, você já está vendo algumas imagens, como é que eles estão fazendo, você vê que é a parte interna, fechada, mas é assim mesmo que se pratica a escalada indoor.
E isso vai ser uma matéria especial daqui a pouquinho no Globo Esporte, mostrando com mais detalhes. Isso é só para quem fica curioso. Obrigada, viu, Dudu? Daqui a pouquinho no Globo Esporte. Melhoras. No próximo bloco tem Carnaval na Amazônia TV com a preparação das escolas de samba do segundo grupo para o desfile no Sambódromo. E Boi Caprichoso assina contrato com a Rede Amazônica, Amazonsat e participação na Rede Globo. Agora 11h32, a gente volta em instantes. A comunidade católica Nova e Eterna Aliança, vinculada à Arquidiocese de Manaus, promove no próximo período de 10 a 12 de fevereiro, sempre com início e término às 8h30 da manhã e 8h30 da noite, respectivamente, na Arena Amadeu Teixeira, o Carnaval Cristão denominado Maranata, que no ano passado reuniu aproximadamente 5.000 fiéis em oração, palestras e louvor a Cristo e à Virgem Maria. E quem ainda quer comprar o tururi para brincar o carnaboi, ainda dá tempo. Nós vamos voltar a conversar com Rubens Medeiros, que vai dizer pra gente o que a gente faz para poder comprar, não é isso, Rubens? Oi, Lili, estamos de volta. Por apenas R$10 você vem aqui no Largo do Mestre Chico e garante o seu tururi para brincar aí o boi à vontade. Isso aqui é só o esquenta, é só a preparação para a grande festa, o Carnaboi, que vai ser na segunda e terça de carnaval, dias 11 e 12 de fevereiro. E uma dessas atrações que está sendo brilhantemente esperada pelo público é o Israel Palaim, que está aqui com a gente. Obrigado pela participação na Amazônia TV. Tudo pronto já para a grande festa? Bom dia. Bom dia, tudo pronto. Vamos fazer um super show amanhã, já uma prévia, um esquenta aqui na Feirinha do Tururi, a partir das 22 horas. E no dia 11, nós vamos estar no Sambódromo, às 2 horas da manhã, com a batucada, um show especial em clima de centenário do Boi Garantido. Tudo por apenas R$10, o preço do tururi. Tudo por apenas R$10. Tem promoção também na nossa barraca aqui, junto com o Júnior Paulaim também. Você compra o seu tururi, ganha um chip habilitado da TIM, enfim. Tudo para você curtir o carnaval com o nosso ritmo. Quer dizer que a galera já tá animada. Galera animada, participando aqui, é casa cheia todos os dias. E volto a repetir, amanhã um super show, uma prévia de Israel Paulaim e batucada na Feirinha do Tururi e depois dia 11, segunda-feira, no Carnaboi, no Sambódromo. Para você que tá em casa, curtir um pouquinho, vamos ouvir uma capelinha aqui do Israel. Fica à vontade. Agora, nossa festa é de boi bumbá, nosso ritmo é quente, amazonense, é um batuque misturado, apaixonado, tem a cara do Brasil, coisa assim nunca se viu, é um balanço que imita banzeira e vem o cheiro de beira de rio. Ok, obrigado pela participação aqui na Amazônia TV, é um bom evento para vocês, boa sorte, que dê tudo certo. Obrigado. Lili, todo mundo de casa convidado, inclusive você, para vir aqui à Feira do Tururi, todo dia a partir das 8 da noite, aqui no Largo do Mestre Chico. É contigo. Obrigada, Rubens. Escolhe logo um tururi pra gente. Obrigada. Já escolhi. E as escolas do Grupo de Acesso C desfilam nesta quinta-feira no Sambódromo. Ontem à noite foi um momento de concentração e de deixar tudo em ordem para o público. Na sede da escola Legião de Bambas, no bairro Terra Nova, tudo pronto para o grande dia. O enredo, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de prisão, satiriza os políticos corruptos brasileiros. Para chegar a esse enredo, nós reunimos com a nossa comunidade, com a nossa diretoria, e a gente é irreverência. Nós somos a cara da irreverência. E a nossa escola tem a nossa cara. Então, nós decidimos brincar um pouco com os políticos, porque eles brincam muito com a gente também. No bairro Compensa, os integrantes da escola de samba Vila da Prata cuidavam dos últimos ajustes. 12 alas em homenagem ao bairro. Da Vila de Sapé, a Cidade das Palhas. Aqui na Compensa tem os dois poderes, tem o estadual e o municipal, e aqui onde se abrange as agências bancárias, aqui é o segundo centro da cidade. Temos agora a ponte Rio Negro, né? Isso veio trazer de grande importância para o nosso bairro. A expectativa, óbvio, é garantir o acesso para o Grupo B. O esforço da nova diretoria é esse, é para realmente fazer com que a Compensa, a Vila da Barra, volte para o lugar onde ela estava, que era no Grupo B. Nós esperamos um carnaval bonito e um carnaval muito melhor do que já vinham sendo apresentados. E
E a gente volta a falar de boi. A Rede Amazônica e a Rede Globo assinaram com a presidente do Boi Caprichoso, Márcia Baranda, nesta quarta-feira, em Parintins, o contrato para a cobertura e transmissão do Festival Folclórico de Parintins. Ontem ela recebeu a visita do presidente do Amazonsat, Felipe Dal Júnior, e do diretor de negociações especiais da Rede Globo, André Dias, para definir detalhes do contrato de 5 anos. O Festival de Parintins este ano vai ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho. No contrato, a Rede Amazônica se compromete em transmitir o festival ao vivo pelo canal temático Amazonsat, com entradas ao vivo nos telejornais e programas da Rede Globo e da TV Amazonas. A divulgação deverá ser feita por meio do Portal Amazônia e do G1, além da Rádio Amazonas FM. O Estúdio 5 também deverá participar dessas ações. E não é só a transmissão do festival no fim de junho pelo Amazonsat e pela TV Amazonas para todos os estados que integram a Rede Amazônica. A proposta vai além e também pretende dar mais visibilidade à festa durante todos os meses que antecede o Boi na Arena, expondo a cultura parintinense nos principais programas nacionais da Rede Globo. Com este contrato, tanto a Rede Amazônica como a Rede Globo visam chamar a atenção do Brasil para um reconhecimento mais amplo do evento e que assim os bumbais possam ser autossustentáveis economicamente. É uma visão inovadora que visa a profissionalização dos bumbais sem perder a identidade, a tradição. Hoje, pode dizer que nós estamos muito felizes por assinar esse contrato. Quero só deixar bem claro. Pensei em Parintins, pensei no festival, pensei no Caprichoso. Não pensei na pessoa física Márcia Baranda, e sim no coletivo que vai ser bom para Parintins, com certeza. Essa nova parceria que se inicia, né, com a Amazonsat, Rede Amazônica, participação da Globo. Isso é importante para Parintins, para divulgarmos o nosso festival, mas a gente tem que sempre ver o que é melhor para Parintins em termos de divulgação. Internacionalmente, como vai ficar conhecido nossa cidade, nosso festival, nossa cultura, que nós tantos amamos. Né? Amamos demais e precisamos ter responsabilidade e comprometimento. Só tenho a agradecer. Começa dizendo: a Globo se liga em você, se liga em Parintins, se liga no estado do Amazonas, e historicamente sempre foi assim. Nós estávamos aqui no início, nós estávamos aqui, fomos os primeiros a dar essa visibilidade toda. A festa de Parintins teve uma participação fantástica dentro do Criança Esperança no ano de 2004 e em várias outras atrações da Rede Globo. É uma festa linda que o ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar. Acompanhei as 2 agremiações, fiquei muito feliz com tudo que eu vi aqui. E para nós é um motivo de muita alegria, muita satisfação estar hoje aqui com a presidente Márcia e assinar esse nosso contrato. Eu quero muito que chegue junho, porque eu quero que todas as pessoas compartilhem comigo tudo que eu vi aqui. Tenho certeza que eu verei novamente nessa maravilha de cenário que é Parintins. Nós assinamos o contrato, tínhamos um protocolo de intenções, nós assinamos o contrato com o Caprichoso. Evidentemente, o festival não se faz com uma única agremiação. O que a gente espera é que a outra agremiação também se sensibilize e se envolva nesse processo. Então, o que nós firmamos e garantimos hoje, sim, é o trabalho com o Caprichoso. É um contrato realmente de 5 anos. Temos que começar o nosso trabalho, toda a nossa pressa nesse processo, é porque temos compromissos muito grandes a serem cumpridos e o prazo é muito pequeno para tudo isso, já para esse ano, né? O contrato é de 5 anos, mas já esse ano a gente já quer cumprir, sim, tudo aquilo que nós estabelecemos. Temos aí desde gravação de DVD, eventos no Estúdio 5 e culminando com tudo isso com a transmissão pelo Amazonsat, com parceria da Rede Amazônica, com a parceria da Rede Globo. E da mesma forma que nós confiamos nas agremiações, que elas confiem no que nós vamos fazer, para que a gente possa efetivamente prestar todo o serviço que o festival merece, as agremiações merecem, a comunidade de Parintins merece e o estado de Amazonas também. Segundo o presidente do Amazonsat, Felipe Dal Júnior, as negociações com o boi garantido continuam e a expectativa é que o contrato também seja formalizado com a agremiação vermelha e branca. Tainá Origem estreia nesta sexta-feira em Manaus. Este é o 3º filme infanto-juvenil brasileiro de aventura sobre a personagem Tainá.
O filme conta a saga da indiazinha defensora da natureza, Tainá, que ficou órfã depois que piratas da biodiversidade invadiram a área da floresta amazônica. Abrigada entre as raízes de uma grande árvore, ela é salva e criada por um pajé. 5 anos depois, ele leva Tainá à aldeia do seu povo, onde ocorre a escolha do novo líder defensor da natureza. Por ser menina, Tainá é impedida de se apresentar, mas com a ajuda de amigos, a indiazinha enfrenta os inimigos e impede que a floresta seja destruída. A nossa produção recebeu a informação de que um veículo de transporte escolar caiu agora há pouco no Igarapé do Passarinho, na zona norte de Manaus, e segundo as primeiras informações, uma criança morreu. Mais informações sobre essa informação você vai acompanhar na nossa programação e no Jornal do Amazonas. Nós ficamos por aqui, mas na nossa página no G1 Amazonas você encontra essas e outras notícias. Participe do Amazônia TV, mande sugestões de reportagens para a nossa produção no 3216-5551. Quero agradecer a sua audiência e eu te espero amanhã, logo após o encontro com Fátima Bernardes. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você. Até lá.